Nos 3 segundos que levou para você ouvir esta frase, 156 pessoas deixaram de existir. Alguém que ontem acreditava ter todo o tempo do mundo. Alguém que planejava começar aquela dieta na segunda-feira. Que ia ligar para a mãe amanhã. Que ia finalmente dizer o que sentia quando encontrasse o momento perfeito. Mas o momento perfeito nunca chegou. E agora, você está aí, respirando, com o coração pulsando. Nossa investigação inicial, usando a inteligência artificial Axioma para analisar padrões de comportamento, indica uma probabilidade de 97% de que você esteja operando sob a mesma premissa falsa, a de que com você será diferente, a de que você tem tempo de sobra, a de que haverá um amanhã para começar a viver de verdade. Para entender a falha nesse raciocínio, iniciamos um projeto. O objetivo era claro: quantificar a vida humana não em anos, mas na sua unidade mais básica e perceptível, o dia. Para essa tarefa, alimentamos a inteligência artificial avançada Axioma com dados demográficos e biológicos de milhões de indivíduos. O resultado é um número que parece grande, mas é brutalmente finito. A pessoa média, em condições ideais, vive cerca de 30 mil dias. Isso é tudo. A maioria se recusa a fazer o resto da conta. Se você tem 30 anos, já consumiu 11 mil desses dias. Restam 19 mil. Parece muito, não é? Mas esses 19 mil dias são apenas 52 anos. E a análise biológica que a Axioma processou é implacável. Os últimos 20 anos, ou 7.300 dias, serão fisicamente limitados. Você provavelmente não terá a mesma energia, a mesma saúde ou a mesma liberdade para fazer tudo o que pode fazer hoje. Mas os dados mostram um erro pior que a falta de tempo. O problema não é apenas que os dias acabam, é que a maioria das pessoas não está realmente vivendo enquanto eles passam. Identificamos um padrão comportamental que chamamos de síndrome da sala de espera. As pessoas estão constantemente esperando pela sexta-feira, esperando pelas férias, esperando pela aposentadoria, esperando que a vida comece de verdade, enquanto a vida real escorre por entre os dedos, dia após dia. Esta é uma análise sobre a única variável que você não pode recuperar. Esqueça o dinheiro ou o trabalho. A única variável irrecuperável é o tempo. Cada segundo que passa enquanto você nos ouve é um segundo que jamais retornará. Por isso, a pergunta que nossa investigação propõe não é quanto tempo me resta, mas por que eu vivo como se o tempo fosse infinito, quando todos os dados provam o contrário. Este projeto não é sobre produtividade. Não se trata de espremer mais tarefas em menos horas. Trata-se de uma correção de curso, um despertar sistêmico antes que seja tarde demais. Para entender a raiz desse erro, precisamos analisar como sua percepção do tempo é construída. E para isso, alimentamos a Axioma com um paradoxo que todo ser humano experimenta, mas poucos compreendem. Você se lembra dos verões da sua infância? Eles pareciam durar uma eternidade. 3 meses que se sentiam como um ano inteiro. Cada dia era uma expedição, cada semana trazia uma novidade. O tempo se esticava, se dobrava. Parecia denso e cheio de significado. Agora, observe sua vida atual. Os anos passam como um borrão. Você pisca e já é julho. Pisca de novo e o Natal chegou. Onde foi parar o ano? Porque o tempo parece acelerar à medida que envelhecemos. Isso não é apenas uma impressão sua, é um truque da sua mente que a ciência já explicou. Entendê-lo é o primeiro passo para retomar o controle. Seu cérebro não possui um relógio interno como o do seu celular. Axioma analisou milhares de estudos de neurociência e confirmou que, em vez disso, ele mede a passagem do tempo com base na quantidade de informação nova que processa. Quanto mais experiências novas, mais lento o tempo parece passar. Quanto menos novidades, mais rápido ele escapa. Quando você era criança, tudo era novo. A primeira vez que viu o mar. A primeira vez que andou de bicicleta. O primeiro beijo. Cada dia estava repleto de primeiras vezes. Seu cérebro operava em modo de gravação contínua, capturando cada detalhe, cada sensação. Era uma câmera que nunca parava de filmar, arquivando tudo,
Mas e agora? Quantas primeiras vezes você teve na sua última semana? Você acorda da mesma forma, toma o mesmo café da manhã, pega a mesma rota para o trabalho, vê as mesmas pessoas, realiza as mesmas tarefas. O cérebro, programado para gravar apenas o que é novo e relevante para a sobrevivência, olha para esse dia e conclui: arquivo duplicado, nenhuma informação nova para salvar. E ele simplesmente aperta o botão de pular. O tempo não acelerou. O seu cérebro parou de prestar atenção. Você está vivendo em piloto automático, e quando se vive assim, os dias são literalmente deletados da sua memória de longo prazo. É como se eles nunca tivessem existido. É um pensamento assustador. Você pode viver um ano inteiro e seu cérebro o comprime em poucas semanas de lembranças, porque nada se destacou. Porque você estava adormecido enquanto sua vida passava. É um erro de processamento que custa a sua própria história. A verdade é desconfortável. Seu cérebro está ativamente apagando a sua vida. Mas, ao identificar a causa raiz desse problema, a Axioma também encontrou uma solução. Se o cérebro comprime o tempo na ausência de novidade, então a chave para esticá-lo novamente é introduzir deliberadamente novas informações. É possível hackear este sistema. Você pode forçar o tempo a se dilatar outra vez, e a intervenção necessária não exige que você abandone seu trabalho e venda sua casa. Pequenas e calculadas quebras de padrão são suficientes. Para verificar essa hipótese, a Axioma cruzou dados de neurociência com diários de atividades de milhares de indivíduos. O padrão foi inequívoco. Mude a rota para o trabalho. Seu cérebro, forçado a processar um novo mapa, prestará atenção. Coma algo que você nunca provou. Um novo sabor criará uma nova memória sensorial. Converse com um desconhecido no transporte público. Seu cérebro gravará essa interação social inesperada. Aprenda uma habilidade nova, mesmo que seja minúscula. Visite um bairro da sua própria cidade onde você nunca esteve. Cada uma dessas novas experiências funciona como o que chamamos de âncora temporal. É um momento que seu cérebro considera digno de ser gravado, um ponto de referência que faz o tempo se sentir mais longo, mais denso, mais real. É por isso que as férias parecem durar tanto. Não é apenas pelo relaxamento, é porque em um ambiente novo, seu cérebro está em modo de gravação constante. Novos lugares, novas comidas, novas pessoas. Por isso, uma semana de viagem pode criar mais memórias duradouras do que um mês inteiro de rotina. A armadilha, portanto, não é o tempo em si. É a repetição. É viver o mesmo dia de novo e chamar isso de vida. É confundir o ato de existir com a experiência de viver. E essa análise se aprofunda ainda mais quando investigamos a arquitetura da memória humana ao longo de uma vida inteira. A Axioma processou dados de estudos de reminiscência de longo prazo e encontrou um pico universal. É um fenômeno que os psicólogos chamam de pico de reminiscência. Ao pedir que pessoas de idade avançada contem as memórias mais vívidas de suas vidas, a esmagadora maioria delas vem de uma única década, dos 15 aos 25 anos, não porque essa época fosse objetivamente melhor ou mágica, mas porque era o período com a maior densidade de primeiras vezes. Pense nisso. O ensino médio, a faculdade, o primeiro emprego, as primeiras relações sérias, sair da casa dos pais, as primeiras viagens sem supervisão, as primeiras decisões importantes. Tudo era novo. Cada momento tinha peso e era gravado. Depois dos 25, para a maioria das pessoas, a curva de novas memórias despenca. Os anos começam a se misturar. O que você fez em 2019 e em 2017? Para muitos, esses anos se fundem em uma massa cinzenta de dias semelhantes, porque nada notável aconteceu para ancorar o tempo. Mas a descoberta mais importante da nossa análise é que isso não é uma sentença. Você pode criar novos picos de memória em qualquer idade. Você pode fazer com que seus 40 anos sejam mais memoráveis que os seus 20. Basta introduzir a novidade de forma deliberada. Não precisa ser algo grandioso. Pequenas novidades são suficientes. Um livro de um gênero que você nunca lê.
Uma conversa com alguém de uma área completamente diferente da sua. A novidade não precisa ser espetacular. Ela só precisa ser nova o suficiente para que seu cérebro diga: isso é diferente, vou gravar. E aqui, a Axioma precisa esclarecer uma contradição aparente. As rotinas não são o inimigo. Rotinas eficientes, na verdade, te libertam. O problema surge quando a vida inteira se torna uma rotina sem espaço para variação. Rotinas de suporte, como dormir no mesmo horário, fazer exercícios regularmente ou ter hábitos de trabalho consistentes, criam uma estrutura que libera sua energia mental para o que realmente importa. Elas são a base estável de onde você pode operar. O perigo está nas pessoas que transformaram cada aspecto da vida em um ritual imutável, que comem a mesma coisa, veem as mesmas pessoas e evitam qualquer coisa que as tire da zona de conforto. Elas transformaram a vida em um ciclo previsível e seguro. São essas as pessoas que chegam aos 50 anos, sentindo que ontem tinham 30. São elas que não sabem para onde as décadas foram. O equilíbrio, segundo os dados, é ter uma estrutura de rotinas que te sustentem, mas deixar janelas abertas para o inesperado. É a combinação de disciplina com aventura, de hábitos sólidos com a flexibilidade para quebrá-los de vez em quando. Agora que entendemos como o tempo é percebido, a investigação precisa avançar para uma realidade mais incômoda, porque o tempo não apenas passa, o tempo se esgota. Nesse ponto, a maioria prefere fechar os olhos, mas é exatamente esse "depois eu penso nisso" que constitui a falha central do sistema. Para confrontar a falha sistêmica do "depois eu penso nisso", desenvolvemos um protocolo de visualização de dados. Demos a ele o nome de grade de 90. O exercício é simples em sua execução, mas seus resultados são profundos. Entregamos a voluntários uma folha com uma grade de 90 quadrados, cada um representando um ano de uma vida longa e otimista, mais do que a maioria terá. A primeira instrução foi: pinte os quadrados correspondentes aos anos que você já viveu. Se você tem 30 anos, 30 quadrados são preenchidos. O que resta na folha é a visualização fria do seu tempo potencial restante. 60 quadrados, se tiver sorte. 60 anos, que soam como uma eternidade até você se lembrar da velocidade com que os últimos 10 passaram. 60 anos são apenas 6 décadas, 6 blocos de 10. De repente, a perspectiva muda, mas a Axioma levou a análise um passo adiante, aplicando um filtro relacional. Pedimos aos participantes para calcularem os quadrados restantes que compartilhariam com seus pais. Se seus pais têm 60 anos e você os vê 2 vezes por ano, talvez lhe restem 50 visitas. 50. Esse é o número total de oportunidades para vê-los, abraçá-los, para ter aquelas conversas que você continua adiando. Se você os vê uma vez por mês, o número sobe para 300. Parece mais, mas coloque em perspectiva: 300 momentos para o resto de uma vida inteira. 300 encontros que, uma vez esgotados, não retornam. De repente, aquele almoço de domingo que parecia uma obrigação se torna um recurso precioso. Aquela ligação que você vem adiando se torna urgente. Isso não é um exercício para gerar tristeza, mas sim para forçar a clareza. Por que evitamos essa matemática simples? Por que vivemos em negação? Para responder a isso, a Axioma analisou um conceito da psicologia evolutiva chamado teoria de gestão do terror. A teoria postula que os humanos são os únicos animais com plena consciência da própria mortalidade. Esse conhecimento é potencialmente tão paralisante que desenvolvemos complexos mecanismos de defesa para não pensar nisso. Construímos culturas, religiões e legados. Criamos arte, empresas e famílias, qualquer coisa que nos dê uma sensação de transcendência, de que algo nosso continuará. No dia a dia, simplesmente evitamos o assunto. Preenchemos cada momento de silêncio com ruído, com trabalho, com redes sociais, para não ouvir o tic-tac do relógio. Vivemos como se a morte fosse um evento teórico que acontece apenas com os outros. O paradoxo é que quem aceita o fim vive melhor. Os dados mostram que elas tomam decisões mais alinhadas com seus valores, apreciam mais o presente
e se arrependem menos. Os filósofos estoicos, há 2000 anos, já entendiam isso. Eles chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como um pensamento depressivo, mas como a ferramenta de clareza definitiva. Quando você usa a finitude como um filtro, de repente, sabe o que importa e o que não importa. As discussões triviais perdem o peso. O medo do fracasso parece menor do que o arrependimento de não ter tentado. Steve Jobs verbalizou esse protocolo de forma clara. Ele se olhava no espelho toda manhã e perguntava: se hoje fosse meu último dia, eu gostaria de fazer o que vou fazer hoje? Quando a resposta era não por muitos dias seguidos, ele sabia que precisava mudar algo. A pergunta não era sobre morrer naquele dia, mas sobre usar a morte para dar perspectiva à vida. Essa clareza nos leva a uma ferramenta prática de gestão, um modelo que a Axioma identificou como crucial para a alocação de tempo. É a matriz atribuída a Eisenhower, que divide todas as tarefas. Existem as crises reais, que pegam fogo agora, as que precisam ser resolvidas. Existem as distrações, que só fazem barulho e gritam por atenção, mas não agregam valor real. E existe o terreno fértil, onde a vida acontece, o que é importante, mas não urgente. Finalmente, existem as distrações puras, que não são nem urgentes nem importantes. A análise do comportamento humano moderno é clara. A maioria das pessoas vive apagando incêndios e reagindo às demandas dos outros. E o terreno fértil, onde a vida é realmente construída, fica sempre para depois. Fazer exercício é importante, mas não é urgente. Nada acontece se você não for hoje. Até que, 5 anos depois, surge um problema de saúde. Passar tempo de qualidade com sua família é importante, mas não é urgente. Sempre há um trabalho para terminar, até que seus filhos crescem e você percebe que perdeu a infância deles. Trabalhar naquele seu projeto pessoal é importante, mas não é urgente. Pode esperar até amanhã. Até que você tem 70 anos e se pergunta o que teria acontecido se tivesse começado. O urgente grita, o importante sussurra, e em um mundo barulhento, os sussurros se perdem. É por isso que você precisa proteger ativamente o seu tempo para o que é importante. Mas mesmo que você saiba o que é importante, há um ladrão moderno roubando sua capacidade de agir. Mesmo com um mapa claro do que é importante, nossa investigação identificou um ladrão que age em um nível mais fundamental. Ele não rouba seu tempo diretamente. Ele rouba o recurso que torna o tempo útil, sua atenção. Você pode ter todo o tempo do mundo, mas se sua atenção estiver fragmentada, esse tempo não tem valor algum. É como ter um tanque de combustível cheio de furos. Não importa quanta gasolina você coloque, ela simplesmente vaza. Vivemos na era da economia da distração. Para entender seu impacto, analisamos a arquitetura das plataformas digitais modernas e seu efeito no cérebro humano. A conclusão é que seu celular não é uma ferramenta neutra. Ele foi projetado pelos engenheiros mais brilhantes do mundo com um único objetivo: capturar e monetizar sua atenção. Cada aplicativo, cada notificação, é uma arma em uma guerra silenciosa pela sua mente. E eles são extremamente eficientes. Estudaram neurociência e comportamento humano para saber exatamente quais gatilhos acionar. E cada vez que você cede a uma distração, o custo é muito maior do que os poucos segundos que leva para olhar a tela. Estudos sobre produtividade e fluxo de trabalho quantificam esse custo. Após uma única interrupção, seu cérebro leva, em média, 23 minutos para retornar ao mesmo nível de concentração anterior. 23 minutos. Aquela notificação que você checou em 3 segundos, na verdade, custou quase meia hora do seu recurso cognitivo mais valioso. Multiplique isso pelas dezenas de distrações diárias, e o diagnóstico se torna claro. Você não sente que não tem tempo. Você sente que seu tempo está quebrado em pedaços inúteis. A solução para este problema não é mais força de vontade. Força de vontade é um recurso biológico limitado que se esgota ao longo do dia. Confiar nela para lutar contra um sistema projetado para vencê-la é uma estratégia fadada ao fracasso. A solução é o design.
Você precisa projetar seu ambiente para que a distração não seja a opção mais fácil. Coloque o celular em outro cômodo quando precisar se concentrar. Desative todas as notificações que não sejam essenciais. Use aplicativos que bloqueiem o acesso a redes sociais durante seus blocos de trabalho. Não dependa da sua disciplina no momento da tentação. Em vez disso, crie um ambiente onde a decisão correta seja quase automática. Mas o foco não é apenas sobre evitar o que é ruim. É principalmente sobre dizer não ao que é bom para poder se dedicar ao que é excelente. Um dos protocolos mais eficazes foi encontrado na metodologia de Warren Buffett. Ele pediu ao seu piloto pessoal que listasse as 25 coisas que mais queria alcançar na vida. Em seguida, pediu que ele circulasse as 5 mais importantes. O piloto pensou que as outras 20 seriam metas secundárias para quando tivesse tempo. A resposta de Buffett foi um algoritmo de foco brutal. As outras 20 metas eram, na verdade, sua lista de evitar a todo custo. Elas eram o inimigo, porque eram atraentes o suficiente para distraí-lo das 5 que realmente importavam. O perigo não é apenas a distração óbvia, mas a boa oportunidade que te desvia da sua missão principal. E isso nos leva ao teste final, ao filtro definitivo que separa o trivial do essencial. Compilamos dados de um estudo realizado pela enfermeira australiana Bronnie Ware, que passou anos documentando as conversas finais com pacientes em cuidados paliativos. Ela perguntava sobre seus maiores arrependimentos. Os dados coletados, vindos de pessoas que sabiam que seu tempo havia acabado, são o relatório mais honesto sobre o que realmente importa. E os padrões se repetiram com uma consistência estatisticamente impressionante. Muitos queriam ter tido a coragem de viver uma vida fiel a si mesmos, não a vida que os outros esperavam. Os homens, especificamente, lamentavam o excesso de trabalho, percebendo ter trocado a infância dos filhos e o tempo com a parceira por uma carreira que, no final, parecia vazia. Muitos gostariam de ter tido a coragem de expressar seus sentimentos. Outros sentiam falta de ter mantido contato com os amigos, e um padrão constante era o desejo de terem se permitido ser mais felizes. Ninguém em centenas de entrevistas disse que se arrependia de não ter passado mais tempo no escritório, ganhado mais dinheiro ou comprado um carro melhor. A análise final de todos esses dados apontou para uma única direção. No final, a contabilidade da vida não é medida em realizações individuais, mas na qualidade das conexões que construímos. Isso nos forçou a investigar o componente mais crítico para uma vida bem vivida. Se o maior arrependimento não é sobre coisas, ele só pode ser sobre pessoas. Isso nos obrigou a focar nossa investigação em um único fator: os relacionamentos. Para descobrir qual é a sua real importância, alimentamos a Axioma com os dados do projeto de pesquisa mais longo e abrangente sobre a vida adulta já realizado, o estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto. Iniciado em 1938, ele acompanhou a vida de centenas de homens por mais de 80 anos, medindo tudo: saúde, sucesso profissional, hábitos e, crucialmente, a qualidade de seus vínculos sociais. Após 8 décadas de dados, a conclusão foi surpreendentemente simples e poderosa. O fator que melhor prevê uma vida longa, saudável e feliz não é o dinheiro, não é a fama, nem mesmo a genética. São as relações profundas com outras pessoas. Indivíduos com laços sociais fortes vivem mais, adoecem menos, mantêm a mente mais afiada na velhice e relatam níveis de felicidade consistentemente mais altos. Em contraste, a solidão se revelou um preditor de declínio físico e mortalidade precoce, tão poderoso quanto o tabagismo ou o alcoolismo. Não se trata de um fator menor, é o fator central. A qualidade da sua vida é, em grande parte, a qualidade das suas relações. E, no entanto, quanto tempo e esforço deliberado dedicamos a elas? Para a maioria, os relacionamentos são tratados como algo que acontece no tempo que sobra, mas eles não funcionam assim. Eles são sistemas vivos que exigem manutenção. Para visualizar esse processo, podemos usar a metáfora da conta bancária emocional.
Cada interação é um depósito ou uma retirada. Um elogio sincero é um depósito. Estar presente para alguém em um momento difícil é um depósito grande. Lembrar de um detalhe importante para outra pessoa é um depósito. Ouvir de verdade, sem olhar para o celular, é um depósito valioso. Em contrapartida, cancelar planos na última hora é uma retirada. Não estar presente quando precisam de você é uma retirada grande. Criticar em público é uma retirada massiva. E como em qualquer conta, você não pode continuar sacando se nunca deposita. Se você só procura alguém quando precisa de algo, a conta fica no vermelho. O que sustenta as relações não são os grandes gestos ocasionais, mas os pequenos depósitos diários e consistentes. A análise, porém, revelou algo contraintuitivo sobre a profundidade desses laços. O sofrimento compartilhado une mais do que o prazer compartilhado. As pessoas que atravessam dificuldades juntas desenvolvem vínculos mais fortes. Pense nos seus amigos mais próximos. Provavelmente, são pessoas com quem você dividiu momentos de vulnerabilidade, não apenas festas. A vulnerabilidade compartilhada cria uma conexão que a diversão superficial não consegue alcançar. Mas nem todas as relações valiosas são profundas. Existe uma categoria de conexões que a maioria das pessoas negligencia, mas que se mostrou crucial para o crescimento e a oportunidade. Os laços fracos são aqueles conhecidos casuais, o colega de outro departamento, o vizinho com quem você conversa de vez em quando. A tendência é focar apenas no círculo íntimo, mas dados sobre redes sociais e progressão de carreira mostram que as maiores oportunidades de mudança de vida não vêm dos seus amigos próximos. Eles geralmente conhecem as mesmas pessoas e têm acesso às mesmas informações que você. Os laços fracos são pontes para outros mundos. Eles conhecem pessoas diferentes, veem oportunidades que você não vê. Os laços fortes te dão conforto e pertencimento. Os laços fracos te dão novas perspectivas e oportunidades. Ambos são necessários, mas talvez o maior sabotador de relacionamentos, tanto fortes quanto fracos, seja o silêncio. Todos nós temos conversas pendentes, coisas que precisam ser ditas, mas que evitamos por medo do conflito ou do desconforto. A verdade é que as conversas evitadas não desaparecem. Elas se acumulam como uma dívida com juros compostos. O que poderia ser resolvido com uma conversa honesta de 10 minutos se transforma com o tempo em um muro de ressentimento. A coragem de ter conversas difíceis é uma das habilidades mais importantes para a saúde relacional. Não se trata de buscar o confronto, mas de valorizar a verdade e a clareza acima do conforto temporário do silêncio. A alternativa é deixar que pequenas fissuras se tornem abismos intransponíveis. Ao final, seu tempo e sua capacidade de manter relações são finitos. O antropólogo Robin Dunbar calculou que podemos manter relações significativas com, no máximo, 150 pessoas, e relações verdadeiramente próximas com apenas cerca de 15 pessoas. Essa é a sua tribo principal. A pergunta que encerra esta análise é: você está investindo seu tempo limitado nas pessoas certas? Porque para estar verdadeiramente presente para elas, você precisará do recurso mais fundamental de todos. Nada disso funciona sem a base biológica. Analisamos o tempo como um recurso finito, a atenção como sua moeda e os relacionamentos como o investimento mais valioso. Mas há uma camada que sustenta tudo isso, a base biológica, sem a qual nem o tempo nem as conexões importam. Para entender essa base, a Axioma processou dados de fisiologia, endocrinologia e medicina do desempenho. O resultado aponta para um recurso fundamental: sua energia. Você pode ter todo o tempo do mundo, mas se estiver exausto, esse tempo é inútil. Você pode estar cercado por pessoas que ama, mas se não tiver energia para estar presente, essas relações se deterioram. Sua energia é o multiplicador de todo o resto. Com energia alta, 1 hora de trabalho focado vale por 3. Com energia baixa, 3 horas não valem nenhuma. No entanto, tratamos nossa energia como se fosse infinita. Abusamos do nosso corpo por décadas, acreditando que não haverá um preço a ser pago.
mas a conta sempre chega. A gestão do tempo sem a gestão da energia é um exercício inútil. Sua energia não é um mistério, é o resultado direto de decisões diárias sobre sono, movimento e alimentação. A análise revelou que o pilar mais importante e, paradoxalmente, o mais negligenciado é o sono. Vivemos em uma cultura que glorifica dormir pouco, que vê o sono como tempo perdido. Esta é uma das ideias mais destrutivas da nossa era. O sono não é um estado passivo, é um processo ativo de reparo. É quando seu cérebro consolida memórias, seu corpo se recupera e seu sistema imunológico se fortalece. Dados de estudos neurológicos são claros. Após uma única noite mal dormida, sua capacidade de tomar decisões é tão prejudicada quanto a de alguém sob o efeito de álcool. Milhões de pessoas vão trabalhar cronicamente privadas de sono, operando em um nível tão baixo que já esqueceram como é se sentir verdadeiramente descansado. Para a esmagadora maioria dos adultos, a necessidade biológica é de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite, não 5 nem 6. E a qualidade é tão importante quanto a quantidade. Para otimizá-la, os protocolos são simples. Mantenha horários consistentes, durma em um ambiente totalmente escuro e fresco, e evite a luz azul das telas pelo menos 1 hora antes de deitar. O sono é a fundação. Sem ele, todos os outros pilares da saúde enfraquecem. O segundo pilar é o movimento. Seu corpo foi projetado para se mover. Nossos ancestrais caminhavam quilômetros todos os dias. Hoje, criamos um estilo de vida onde é possível passar o dia quase completamente imóvel. Quando forçamos o corpo a essa inatividade, ele se deteriora. Mas o impacto vai além do físico. O movimento é um regulador direto do seu estado mental. Ao se exercitar, seu cérebro libera neurotransmissores como serotonina e dopamina, que melhoram o humor e a clareza. O exercício regular se mostrou tão eficaz quanto antidepressivos para casos de depressão leve a moderada. Não precisa ser um atleta. O objetivo é mover-se de forma consistente, buscando um mínimo de 10.000 passos por dia e adicionando algumas sessões de intensidade real por semana. A motivação mais duradoura não é a estética, mas a funcional. Eu me movo para ter energia para viver a vida que quero. O terceiro pilar é a alimentação. A nutrição é complexa e individual, mas um princípio universal emergiu da análise de populações saudáveis e longevas. Coma comida de verdade. Alimentos que sua bisavó reconheceria. Evite produtos ultraprocessados, que foram projetados pela indústria alimentícia para hackear os centros de recompensa do seu cérebro, criando um ciclo de desejo e consumo que a sua biologia não consegue combater. Cozinhe mais, leia os rótulos e beba água. A desidratação crônica é uma causa oculta de fadiga e falta de concentração para milhões de pessoas. Mas mesmo com o sono, o movimento e a alimentação otimizados, você ainda pode se sentir esgotado se um ladrão silencioso estiver agindo. O estresse crônico. A preocupação constante mantém seu corpo em um estado de alerta permanente, liberando cortisol e drenando suas reservas de energia. Gerenciar o estresse através de técnicas como a respiração profunda, o tempo na natureza e, crucialmente, o estabelecimento de limites não é um luxo. É uma necessidade biológica. Ao final, a energia e a saúde são os meios, não o fim. São os recursos que te permitem ter tempo de qualidade, construir relações profundas e viver uma vida plena. Cuidar do seu corpo não é vaidade, é a responsabilidade de manter o único veículo que você tem para atravessar esta jornada de 30.000 dias. Com o tempo, as relações e a energia mapeados, resta apenas a pergunta mais importante de todas, a que dá direção a todo o resto. Mapeamos o tempo, a atenção, as relações e a energia. Mas todos esses são recursos. E recursos por si só não têm direção. A pergunta que encerra nossa investigação é a mais fundamental de todas. Para quê? Para que você quer mais tempo, mais conexões, mais vitalidade? A ausência de uma resposta para essa pergunta
é a falha final que leva a uma vida de vazio. Não importa quão otimizada ela seja. Você precisa de um propósito. A maioria trava exatamente nesse ponto. A palavra propósito soa grande, intimidante, como algo que exige uma revelação mística. Mas nossa análise de milhares de vidas plenas e significativas revelou algo diferente. O propósito não é algo que você descobre em um momento de iluminação. É algo que você constrói dia após dia, através da ação. E ele não precisa ser grandioso. Você não precisa salvar o mundo. O propósito pode ser criar bem seus filhos. Pode ser fazer seu trabalho com excelência. Pode ser ajudar as pessoas na sua comunidade. Pode ser criar algo que antes não existia. O que importa não é a escala, mas que ele exista e dê uma direção para a sua energia. Para ajudar a encontrar essa direção, os japoneses têm uma bússola para isso. Chamam de Ikigai. Ele se encontra na intersecção de 4 áreas: aquilo que você ama fazer, aquilo em que você é bom, aquilo de que o mundo precisa e aquilo pelo que podem te pagar. O ponto onde esses 4 círculos se sobrepõem é onde o trabalho se torna significativo e sustentável. Mas mesmo com esse mapa, a clareza final não vem da reflexão, mas da ação. Você não vai encontrar seu propósito sentado no sofá. Você o encontrará testando coisas, experimentando, falhando, aprendendo e ajustando o curso. A ação precede a clareza, e a principal barreira para a ação é o medo. Medo de falhar, medo do que os outros vão pensar, medo de não ser bom o suficiente. O medo se disfarça de desculpas racionais. Ainda não é o momento certo. Preciso pesquisar mais. Mas por baixo de tudo está o medo. E a única maneira de superá-lo é agindo apesar dele. O coragem não é a ausência de medo, é a decisão de que algo é mais importante que o medo. Para vencer a inércia, a solução é tornar o primeiro passo ridiculamente pequeno. Quer escrever um livro? Sente-se e escreva uma única frase. Quer começar um negócio? Dê um passo, como registrar um domínio na internet ou conversar com um cliente em potencial. Quer mudar de carreira? Dê um passo, como atualizar seu perfil profissional ou ler um artigo sobre a área. A chave é fazer algo, por menor que seja, hoje. Não amanhã, hoje. Cada dia que você adia, fortalece o hábito de adiar. Cada dia que você age, fortalece o hábito de agir. A motivação não precede a ação. Ela é o resultado da ação. Comece e a motivação virá. E o que separa aqueles que alcançam seus objetivos daqueles que apenas sonham com eles é a consistência. Fazer algo uma vez é fácil. O difícil é continuar fazendo dia após dia, quando ninguém está olhando e os resultados ainda não são visíveis. A consistência é o interesse composto do esforço. Agora você entende a matemática dos 30.000 dias. Mostramos como o cérebro comprime o tempo na rotina e como a novidade o expande. Revelamos que a morte é o filtro mais poderoso para definir o que é importante. Vimos que a atenção é a sua moeda mais valiosa e que os relacionamentos são o seu melhor investimento. Mapeamos a energia como o combustível para tudo isso. Mas nada disso tem valor se permanecer como informação. A armadilha final, a que captura a maioria das pessoas, é pensar que ainda há tempo, que amanhã será um bom dia para começar. Mas o amanhã é uma ilusão. O único tempo que você realmente possui é agora. O que seja que você queira fazer, comece hoje. Dê um passo. Imperfeito, pequeno, assustador, mas um passo. Aquela conversa que você vem evitando, tenha hoje. Aquele projeto com que você sonha, dê o primeiro passo hoje. Aquele hábito que você sabe que precisa mudar, mude hoje. Os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e os meses em uma vida. E essa vida é construída pelo que você faz, não pelo que você planeja fazer. 30.000 dias. Você já gastou muitos, não sabe quantos restam. Podem ser milhares, podem ser centenas, pode ser apenas este. O único dia que você tem garantido é hoje. Este momento, agora. O que você vai fazer com ele? Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários
e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.